O cristianismo afirma que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, que ele, o Filho, se fez homem e habitou entre nós. A Sociedade Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová diz o contrário. Diz que Jesus é um Deus menor, que ele não é Deus, que ele não é Deus encarnado. Então vamos tirar a dúvida, vamos para o tira-teima, que é a Bíblia Sagrada. Mas eu não vou usar a Bíblia Sagrada, eu vou usar a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma versão usada pela Sociedade Torre de Vigia. E vou começar por Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre seu ombro, e será chamado pelo nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Por esta versão e por esta tradução, aqui nós temos essa declaração objetiva e clara de que esse menino que iria nascer é o Deus Poderoso e Pai Eterno. Os atributos de onipotência, de onisciência e onipresença são atributos específicos da Trindade, da divindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E aqui está dizendo com bastante clareza que ele será chamado Deus Poderoso e Pai Eterno. Até porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Está em João, capítulo 10, versículo 30. Mas vamos passar agora para outro versículo da tradução do Novo Mundo. No Evangelho segundo São João, capítulo 14, no versículo 3, Jesus declara o seguinte: também se eu for embora e vos preparar um lugar, virei novamente e vos acolherei a mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus declara que ele voltará. A Bíblia diz, em outras partes, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E aqui há um erro de versão, não é se eu for embora, se eu for, não, é quando eu for, porque Jesus já declarara que iria sim retornar à sua glória, iria morrer e iria ressuscitar. Quem vai voltar é o Filho, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, para buscar o seu povo. Em Revelação, no capítulo 1, versículos 7 e 8, eu estou extraindo esses versículos, lendo esses versículos diretamente da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, versão aprovada pela Sociedade Torre de Vigia. E está escrito assim, Revelação, capítulo 1, versos 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e aqueles que o traspassaram. No versículo seguinte, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. Está escrito aqui, na tradução do Novo Mundo, dizendo que aquele que haverá de vir, Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso. Lá em Isaías 9, capítulo 6, a tradução do Novo Mundo já declarou que ele é Deus poderoso, ou Deus forte, e também Pai eterno. E aqui está dizendo que ele é o Todo-Poderoso, aquele que vem, o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que junto com a declaração de que ele é o princípio e o fim, nos dá a ideia da sua eternidade. Não há nenhuma dúvida que aqui se refere àquele que foi morto, mas vive para sempre, por todos os séculos e séculos. Porque aqui diz que aqueles que o traspassaram. E ele continua dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Interessante que a própria tradução do Novo Mundo declara que Jesus é Jeová Deus. Olha aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Ora, quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo. Mas vamos para outro versículo. Em Revelação, capítulo 22, versículo 13, está escrito, eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. E no versículo anterior está uma declaração de que isso aqui se refere a Jesus Cristo, ao Filho. Diz assim: eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Aí ele continua no versículo 13 dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, esse alfa e ômega, que se refere aqui em Revelação, capítulo 1, verso 8, diz respeito ao Filho, a Jesus Cristo, onde ele diz: eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que vem. E que a tradução do Novo Mundo diz que esse que está fazendo essa declaração é Jeová Deus. Então, sem querer ou querendo, os líderes deixaram aqui escapar essa clara declaração da divindade do Senhor Jesus, quando eles dizem: eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová Deus. Não, claro, Jeová Deus, porque Jesus, o Filho, é Jeová Deus. Eles estão dizendo que o alfa e o ômega é Jeová Deus, e o Filho, Jesus Cristo, está dizendo que quem é Jeová Deus, quem é o alfa e o ômega, é exatamente Ele, porque está em Revelação, capítulo 22, versos 12 e 13. E vou repetir. Revelação 22, versos 12 e 13. Eis que venho depressa. Quem vem? Quem voltará? Jesus Cristo. Está lá em João 14, versículo 3. E a recompensa que dou está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Aí ele diz: eu sou o alfa, falando dele mesmo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, não estou usando a Bíblia Sagrada. E quem diz essas coisas, no finalzinho de Revelação está escrito: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho depressa. Quem é que dá testemunho dessas coisas? Jesus Cristo. Jesus, na verdade, é o Deus encarnado, mas há uma incongruência muito grande, porque no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, a tradução do Novo Mundo escreve o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Se ali em Apocalipse e também em Isaías 9, versículo 6, diz a tradução do Novo Mundo que o Filho é Deus poderoso e Deus todo-poderoso, aquele que há de vir. Aqui eles tentaram modificar isso, tentaram negar a divindade de Jesus expressa na Bíblia Sagrada, colocando o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Só que esse artigo indefinido, a tradução do Novo Mundo colocou entre colchetes, e o Deus em letra minúscula. Ora, o que está entre colchetes não faz parte do original, é tanto que é colocado entre colchetes. Não existe este artigo indefinido antes da palavra Deus. Aqui diz claramente, fala claramente da divindade do Senhor Jesus. A sociedade toda de dia se perde no contexto, modifica uma coisa, mas deixa escapar outra coisa, como nós vimos em Revelação, dizendo que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Fica com você para fazer a sua análise e tirar a sua dúvida.